Ai de mim, provocações. Tem que começar com um gemido grego esse programa. Ai me, 12 anos fazendo esse programa, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Ao nosso lado, uma professora de história árabe que os acontecimentos no Oriente Médio e no Norte da África transformaram em referência primeira dos nossos jornais, revistas e televisão. É claro que a nossa mídia entende muito pouco daquela parte do mundo e precisa, às vezes, de uma voz mais refinada que a das agências de notícias para saber o contexto em que acontecem as coisas. E a voz dela, a da nossa professora de História Árabe, tem sido melhor que a de muitos jornalistas mais focados nas maravilhas do Ocidente. Quem é ela? Ela é Arlen Clemenchal. Arlen, por que a mídia é tão excludente ao tratar as coisas do mundo árabe? A mídia gosta muito de falar do mundo árabe, mas não dá voz aos árabes. Então, nesse sentido, exclui sim, certamente exclui, porque quer ela mesma falar por eles, ao invés de deixar que eles falem por si mesmos. Você tem certeza que eles querem falar por eles? Querem, porque querem dar a sua visão, porque querem um árabe que pareça com aquele estereótipo que a gente está acostumado do árabe. Não querem deixar a gente ver toda a complexidade, toda a diversidade, toda a imensa variedade que existe dentro do mundo árabe. Então, querem falar que existe o árabe, que existe o islâmico, quando isso é uma forma de retratar, ou seja, eles querem ser a voz. E dá-se muito pouco voz. Na realidade, não dá, eles não sabem falar nem como somos nós, os brasileiros, não é? Eles não sabem como somos nós, vai falar sobre tudo. Ao ouvir comentaristas que confundem árabes com islâmicos e com terroristas, não parece que Bush continua no poder? E a que propósito serve isso, né? A que propósito serve dizer que os árabes são terroristas, fazer com que tenhamos imediatamente essa conexão entre uma bomba e uma kufia, aquele lenço árabe todo quadriculado que Yasser Arafat usava? Responda. Serve ao interesse de dominação, serve ao interesse de fragmentação do mundo árabe, de exploração do petróleo. Por que as pessoas confundem fundamentalismo religioso com islamismo? Pela forma como, desde o século XIX, foi construída a ideia que temos do árabe. E no século XIX, quando todo o colonialismo chegou na região militarmente, né, porque já estavam ali europeus e assim por diante muito antes, mas quando o colonialismo de fato dominou o mundo árabe, as regiões árabes, utilizou uma elaboração de ideias, de retratos, de imagens, chamado de modo de ver orientalista. Ou seja, passaram a retratar os árabes de uma maneira que favorecia o seu projeto de dominação, que tornava mais fácil dominar. Por exemplo, dizer que precisavam levar a civilização aos árabes. Mais tarde, agora, no final do século XX mesmo, tivemos uma forma muito mais atual e reciclada, reelaborada dessa mesma visão orientalista dos árabes na teoria do choque de civilizações, quando, no fundo, os Estados Unidos estavam chegando nos países, por exemplo, no Iraque, dizendo que tinham que levar democracia. Então, sempre o Ocidente se coloca como tendo que levar algo aos árabes, quando, no fundo, estão retirando daquela região. Curioso, isso aí me parece que estão querendo fazer o mesmo com os índios, né? Justamente. 11 anos no Afeganistão, 9 anos no Iraque. O que os americanos ganharam de fato com isso? No Afeganistão, no Iraque, derrubaram um regime opositor, para de fato colocar um que não chega a ser
opositor, como antes, de forma alguma, mas tampouco é um amigo incondicional. E no Afeganistão estão tendo dificuldades imensas e ao todo foram gastos, ao todo, né, com toda essa chamada guerra ao terror, mais de 4 trilhões de dólares. Então a pergunta realmente fica, o que se ganha com isso, a não ser um grande projeto hegemônico que faz girar, inclusive, a indústria armamentista norte-americana. Qual o papel do Império Britânico e da França no Oriente Médio no pós-Primeira Grande Guerra? Inglaterra e França terminaram a Primeira Guerra prontos realmente para dominar de fato, né? Ensaiaram e ao terminar a Primeira Guerra dividiram o Oriente Médio entre si. Então a Inglaterra passou a dominar as regiões que hoje são Iraque, Jordânia, territórios palestinos, o Egito já era inglês e a França, todo o norte ali, Síria, atual Líbano. Inglaterra e França criaram as fronteiras desses países. E ao criar as fronteiras desses países, também criaram muitos dos problemas que até hoje temos no Oriente Médio, como, por exemplo, as chamadas guerras sectárias. E qual o papel desempenharam os Estados Unidos para que o Irã se voltasse contra eles? Isso tem muito a ver com o apoio que os Estados Unidos concederam de uma maneira muito intromissora, né, ao golpe que derrubou Mossadegh no Irã e reinstaurando uma monarquia absolutista e muito perseguidora da juventude, de todos os opositores. Então, o último Shah iraniano, o último rei iraniano, teve todo o apoio norte-americano. Então, os Estados Unidos passaram a ser mal vistos por todos os opositores, todo mundo que tivesse algum senso crítico dentro do país, a partir do golpe contra Mossadegh na década de 50 no Irã. Israel e Estados Unidos são potências atômicas preocupadas com a bomba do Irã. Pode comentar. Eu seria a favor de um mundo sem bomba alguma, né? No entanto, o que acontece no Oriente Médio é que estão se encurralando, digamos assim, o Irã, antes mesmo do Irã possuir a bomba. Provavelmente, onde se saiba, inclusive segundo declarações de generais e ex-generais israelenses, o Irã não tem a bomba. Não tem a bomba e ainda não decidiu fazer a bomba, fabricar a bomba. O que o Irã está fazendo nesse momento, provavelmente, até onde se sabe, é adquirindo a capacidade de, eventualmente, produzir a bomba. Você é das que acreditam que os problemas Israel-Palestina se resolvem com meia dúzia de tratados de paz? Veja, o processo de paz entre Israel e Palestina chegou num colapso em 2005, mais ou menos. Ou seja, há 5.000 anos. Não. Eu me oponho absolutamente a que a gente volte para a pré-história, porque o conflito Israel-Palestino ele é moderno. Qual o papel dos organismos internacionais nisso tudo? Então, a ONU, por exemplo, ela não consegue fazer nada. Eles sempre pecam por não serem isentos, né? Serem tendenciosos, terem sua própria agenda política na região. Agora, claramente você pensa que vai haver uma explosão, uma guerra entre Israel e Palestina. Bom, muitos já falam numa terceira intifada, prestes a acontecer. Só que essa terceira intifada provavelmente seria não apenas de palestinos lutando pela sua autodeterminação contra a ocupação israelense dos seus territórios, mas dos palestinos contra a Autoridade Nacional Palestina também. E principalmente todas as religiões árabes apoiariam os palestinos. Todas as religiões árabes, tanto o islamismo quanto o cristianismo, nossas diversas correntes, provavelmente existe uma grande dose de solidariedade dos árabes em relação aos palestinos e aí dos iranianos também. Arlen, há um trabalho acadêmico seu, Marxismo e Judaísmo, uma convivência difícil.
Por que difícil? Foi muito contraditória em muitos momentos, foi muito sanguínea em outros, né? Marx mesmo era judeu, não reconhecia ou não dava importância ao seu judaísmo, à sua origem judaica. Outros grandes líderes também eram e não davam importância a isso. E para você ter um exemplo de um cruzamento desses que foi, em certo sentido, lamentável, por exemplo, o marxismo não deu a devida importância à reivindicação de autodeterminação nacional dos judeus no final do século XIX na Europa Oriental, quando eles tinham ali cerca de 5 milhões de judeus vivendo em países desde a Lituânia, passando por Polônia, Ucrânia, Bielorrússia, e de fato tinha uma reivindicação nacionalista que deveria ser ouvida. A Revolução Russa, por exemplo, a atitude do Lenin foi dizer, olha, os judeus são cidadãos como todos e não temos que atender essas demandas nacionalistas que apenas servem para afastar os judeus do restante da sociedade russa. Isso ele dizia. Mas, mais tarde, na década de 30, Leon Trotsky teria uma visão muito mais avançada ao dizer, olha, a reivindicação judaica de criação de um Estado próprio é legítima, ela precisa ser atendida. O que a gente está vendo na Palestina vai criar um problema, porque eles estão querendo criar um Estado onde já tem um povo que luta também por sua independência. Então, aqui temos um problema, mas a reivindicação é absolutamente legítima, precisa ser atendida pelo mundo. É uma justiça que precisa ser feita, né? Mas o marxismo chegou muito tarde a isso. Me causou Como espanto, a chamada Primavera Árabe poderá ou poderia alterar as coisas entre Israel e o mundo árabe? Olha, ninguém ainda sabe para onde que isso vai, né? Como que a situação pode... ela vai mudar aos poucos, mas vai ser muito lento. Vai por piorar. Exemplo, piorar para Israel, por exemplo, é o que se pensa, né? Essa ideia que se tem, porque se o Egito era um Estado absolutamente comprado, digamos, né, pelos Estados Unidos, ou seja, não exercia uma política externa autônoma. Mas Israel também. Israel também, mas aí você tinha então um Israel apoio. tem a bomba, o resto não tem. Israel tem a bomba e é por isso que o Irã quer, né? Bom, Primavera Árabe não é uma denominação romântica? É uma denominação romântica, ela é esperançosa, ela tem muito a ver também com essa simplificação que a mídia faz dos processos, né? E eles não vão chegar à conclusão que a esperança e esse romantismo só vão foder com a vida deles? Olha, eu penso que... Eu torço para que eles continuem com a esperança, para que continuem lutando, porque vão ter que lutar por mais 10, 20, 30 anos. Mas a esperança acabou com a América Latina. A esperança acabou com a América Latina toda, todo mundo que tinha esperança, acabou, a esperança é velha. Como você vê a situação na Síria? A Síria, eu temo que esteja entrando para uma década perdida, né? de lutas sectárias, substituindo, então, essa tentativa de derrubada de um governo. Vão derrubar? Eu acho, olha, é muito difícil prever, mas cada vez mais parece que sim, que de alguma forma, talvez não completa, mas que de alguma forma vai ter que haver uma substituição de parte, pelo menos, desse regime vigente. Pelo menos um general agora fugiu, né? Um general fugiu. Não sei, não tenho como saber. Essa é uma pergunta que acho que posso passar minha vida inteira refletindo e não vou ter resposta. Deixa eu pensar, meu Deus, não sei agora falar. Ixi, esse negócio aí eu nem sei conversar muito não. Agora, você deu uma pincelada que eu deixei passar, e eu queria ver agora se você aprofundava essa pincelada para uma pintura a óleo, assim, Gauguin, Van Gogh. O que você falou sobre o Egito? O que mudou do Egito e o que está acontecendo com essa sua visão de que o Egito agora, o Egito sempre é um nada para os Estados Unidos?
Bom, o Egito, ele é muito importante, é o país mais importante do Oriente Médio, não apenas pela população, pela antiguidade, mas tudo, quer dizer, cinema, televisão, ideias, liderança, o próprio arabismo, ou seja, o Egito é o líder do Oriente Médio. O que acontecer ali realmente influencia todos. E o que está acontecendo ali é que temos uma tensão entre o velho regime, que está muito, muito entranhado, ou seja, não se trata apenas de generais, mas oficiais do mais alto escalão até o último informante da polícia de bairro, né? Um estado profundo que está em atrito com tudo isso que está surgindo. E o que está surgindo, né, é a Irmandade Muçulmana, muito antiga, oposição antiquíssima, mas que agora consegue tomar algumas pequenas instâncias de poder. E essa eleição? Bom, então, e essa eleição que mostrou exatamente o que é o Egito. Eles sentaram e dividiram os cargos todos, de ponta a ponta, antes de anunciar o resultado para o povo, entre a Irmandade e os militares. Então, a Irmandade e os militares estão passando alguns momentos de conflito, que parece para o mundo inteiro, a gente vê horas o conflito, a Irmandade foi para a praça, e outros momentos de barganha e negociação, que é a forma como os egípcios têm conduzido a sua política, isso não é novo. E o terceiro elemento aí são toda uma série de grupos, de associações, de bairros, de juventude, tentando romper essa barreira impenetrável mesmo de um velho regime. Fale agora sobre a Líbia. Gaddafi saía nas fotos ao lado dos governantes europeus. De repente, é bombardeado pela OTAN. Como se dá essa virada? Da mesma forma como tantas outras viradas, né? Por exemplo, os Estados Unidos não apoiaram os Talibã contra a União Soviética, não apoiaram Saddam Hussein no começo do seu regime, inclusive. Também Israel apoiou Hamas, quando Hamas não punha em perigo de forma alguma o Estado de Israel, era muito pequeno, e representaria uma oposição ao Fatah, a Yasser Arafat, que era o grande inimigo. Então, com a maior cara lavada, né, se muda de discurso e passa-se a justificar uma atitude injustificável, né? E você acha a solução para isso? Se eu acho solução para isso? Não, eu não. É difícil, né? Falando de fotos, por que se pode ver Gaddafi morto e Bin Laden não? Foi muito estranho o sumiço do corpo do Bin Laden, né? E é engraçado lembrar a cara do Obama e da Hillary Clinton de frente para aquela televisão na Casa Branca, eu acho, quando estariam supostamente vendo o vídeo do ataque à casa do Osama Bin Laden. Os dois têm uma cara de espanto tremenda, quer dizer, que horror aconteceu ali dentro que a gente não pode ver, né? É exatamente essa resposta. O horror foi causado por americanos, por isso não poderiam ver o corpo dilacerado, não sei, do Osama Bin Laden. E já o horror ali do assassinato do Gaddafi foi causado por líbios. Foram líbios que mataram Gaddafi, foram com as mãos deles, né? Apesar de toda a intervenção externa. Então, você pode mostrar árabes causando horror, mas mostrar americanos causando horror é muito mais difícil. Arlen, quem fez maior mal ao mundo árabe? O petróleo ou a Liga das Nações? Bom, o petróleo veio antes ainda, né, da Liga das Nações. Então, o petróleo. Apesar de que a Liga das Nações não ficou muito atrás, né? Bom, provocadora, me diga uma coisa. Quem fez maior mal ao mundo? O colonialismo, o imperialismo, a religião ou os bancos? Bom, mas você conseguiu juntar uma turma aí difícil, hein? A gente precisa salvar algum deles? Eu acredito que você vai começar dizendo que foi a religião que causou o mal. Que os bancos causam mal. Eu acho que você vai falar o que todos falam. Não, veja, a gente pode aí, como historiadora, eu preciso olhar para a sua pergunta de uma forma histórica, né? E no atual conflito do Oriente Médio, a religião veio por último.
Então, hoje é um conflito com coloração religiosa, mas no começo do século XX não tinha nenhuma coloração religiosa nesse conflito. Você chora? Eu choro muito. Por quê? Eu choro muito. Horas a gente chora quando sente dor, né? Você chora diante da beleza? Diante da beleza? Em geral, eu fico feliz diante da beleza. A felicidade não é uma ideia velha? Eu não acho. Não acho. Eu acho que é um estado de espírito. Como é que você gostaria de morrer? Eu acho que a gente... eu gostaria de... eu acho que a gente se prepara tanto e não consegue saber como é que gostaria de morrer, né? A gente está o tempo todo se preparando para morrer. Todos esperam morrer de repente, um infarto e tal. Mas e se você ficar no hospital, tal, aquele negócio é terrível. Bom, dizem que o sofrimento até alivia a morte, porque a morte se torna uma salvação, né? Me conte uma coisa, você é filha de árabes? Não. Você é filha de quem? Minha mãe é brasileira e meu pai é inglês. Nada menos. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Bom, mas você fez ótimas perguntas. E qual pergunta você gostaria que eu não tivesse feito? Sobre a bomba no Irã. É uma pergunta que eu gostaria muito de falar por muito tempo, porque eu acho que a bomba no Irã, a questão da bomba no Irã, ela tem muito mal entendidos nessa história, tem muita ideologia, muita demonização do Irã, né? E que não serve a um propósito a não ser de isolamento do país. Isolar o país não serve a nós. A quem serve isolar o país? Não, a mim não serve. Uma pergunta para a gente acabar a entrevista. Arlene, o que é a vida? Não precisa. Dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Ele vai fotografar nós dois e não sairá nunca nos jornais até que você morra ou eu morra.